Olá, satisfação em ter você aqui novamente. Nesse vídeo eu vou estar começando a tratar do tema projeções cartográficas. Então eu escolhi fazer aí um outro vídeo continuando, né? Por quê? Porque esse tema ele acaba sendo um pouquinho complicado para você que está vendo aí pela primeira vez. Então a gente vai começar com uma classificação mais básica das projeções cartográficas. Então assista esse vídeo para entender direitinho. Eu vou estar falando aí das distorções, tá? Dos tipos de projeções e as distorções. E aí no próximo eu explico, né, algumas projeções aí mais famosas. Então, tendo esse conteúdo dessa videoaula, mais uma próxima, você já vai entender bem melhor e estar preparado aí, né, com esse conhecimento de geografia. Vamos lá então. Bem, nós estamos começando mostrando aqui o programa do Google Earth, porque o tema da aula, projeções cartográficas, vai relacionar então a questão de como transformar aí, a superfície do planeta que tem um formato próximo do esférico em um mapa que é uma representação plana. Então, essa que é a questão principal. A gente vê aqui, né, que no caso, o caso aqui do programa, que está mostrando a Terra no seu formato esférico, esse é o melhor formato em termos de representar com maior fidelidade a questão das áreas de massas continentais, das massas de água, mostrar também o formato, e as distâncias. Só que, quando transforma isso para o plano, tem várias questões que vão ser levadas em conta, e aí vai ocorrer, o que a gente fala aí no caso, as distorções. Tá? Esse caso aqui, que eu coloquei agora para vocês observarem a grade aqui de latitude e longitude, que eu coloquei aqui mostrando os paralelos, meridianos, uma coisa que eu peço já para você ir prestando atenção é a questão aqui, dos ângulos que formam entre o encontro do paralelo com o meridiano. Então, nem todos os locais vão ter aí ângulos retos, ângulo de 90 graus. Vai ter locais aí que o ângulo, vai ser uma outra medida, por conta aí que o caso dos meridianos, eles são, a gente observa aqui que os meridianos eles acabam acompanhando a curvatura da Terra e se dirigindo para os polos, e aí acaba sendo um formato meio que curvado, observando aqui em relação aos paralelos. Tá? Vamos lá, então. Então, o melhor formato de representar a superfície da Terra, que mais aproxima aí ao real, é esse formato esférico. Então, a gente viu ali, o caso no programinha do Google Earth, que ele dá essa demonstração ali, E também aqui esse caso, o globo, que é um exemplo. Só que nós utilizamos muito, e aí é muito prático, os tais mapas planisfério, como esse daqui, que é um mapa político, e aí chamado, mapa mundi. E qual a vantagem, se esses mapas, como eu falei, eles não representam, eles vão ter um problema aí da distorção, que a gente vai acabar aprendendo, vai ter sempre alguma distorção nele. E qual que é a vantagem dele, então, em relação ao globo? A vantagem é que apenas num olhar você vê toda a superfície da Terra. Então, essa é a vantagem. Diferente, no caso lá do globo, ou do programa do Google Earth, que você teria que ficar ali virando para ver, para ver aí todos os outros, uma hora você está vendo um país ou um continente, e aí você tem que virar para ver os outros. Então, a ideia da aula dessa videoaula é mostrar essa questão aqui. Qual é a melhor forma de representar as informações, da esfera, trazer ela para o plano, no caso o mapa.
E aí, esse caso, né, não existe um jeito perfeito, mas sempre vão ter que ser feitas escolhas. Escolhas, o que é melhor, o que você quer representar, o que não quer, porque algum ponto vai ter menos distorções e outros pontos vão ter maiores distorções. Então é isso que a gente tem que ter ideia. Então, o que vem a ser, né, projeção cartográfica? Olha só, o conceito. Aqui, né, colocando aqui como conceito geral, então tá aqui, ó, técnica utilizada, a fórmula matemática ou o método de criar uma correspondência entre o modelo esférico da Terra e projetá-lo de forma a obter uma representação plana. E aí, no caso, né, um mapa. Então, ó, o bem simples, né? O bem simples é isso daqui, essa ideia, ó, você trazer do modelo esférico para o plano, no caso o mapa. Qual forma você vai utilizar? Depende aí de quem fez, né? De quem fez aquela projeção cartográfica, né? Qual foi o autor, o que ele usou. Às vezes ele usou, né, muito mais fórmulas matemáticas que transformaram paralelos em meridianos, que antes lá, né, no caso, que, como eu mostrei no Google Earth, eles tinham um determinado ângulo e aí mudou o ângulo, fez uma outra correspondência. Ou pode ter sido uma técnica, né, a partir de um determinado ponto de vista e aí projetando como se estivesse, vamos imaginar, dentro do globo ou mesmo de fora, se projetasse qual que sairia o resultado num papel, né, no papel, no caso, aí o mapa. Ou algum outro método, né? Então, em geral, é essa a ideia de tirar informações do globo, ali, da esfera, e trazer para o plano. E aí a questão das distorções. Então, não tem como isso, vocês têm que ter ideia, né? Tem que ter bem claro aí que não existe projeções cartográficas que não tenha distorção nenhuma. Não tem como. Às vezes uma projeção vai ter uma distorção menor que outras, mas sempre haverá distorções. Por quê? Por causa de ser redondo e trazer para o plano. E olha só o exemplo aqui da laranja, né? Olha só, tentar trazer uma superfície que ela não foi, né? O formato original dela não é plano. Tentando deixar ela plana, olha como que arrebentou. E ainda assim, né? Além de arrebentar, ainda ficou, né? A gente pode falar ondulado, né? Tem aí uma certa rugosidade. Outro exemplo. Bom, vamos lá. Então, agora, né, a gente vai ver uma classificação de projeções cartográficas quanto à forma da superfície de projeção. O que é isso? Então, quanto a forma, né, que vai seguir ali para o mapa. Existem outras, né, maneiras de classificar projeções cartográficas, mas a gente vai começar nessa daqui, né? Então, esse formato lá, em relação ao formato geométrico utilizado para a superfície que irá receber as informações da esfera e assim gerar o mapa. Então, desse tipo de classificação quanto à forma da superfície de projeção, eu vou estar explicando aqui para vocês esses 4 tipos, tá? Plana, cilíndrica, cônica e poliédrica. Vamos lá, então, entendendo isso. Olha só essa imagem. Nesse caso, né, dessa figura, nós estamos vendo ali a esfera, né? Em todas elas tem a esfera e aí tem, né, uma figura aí como se fosse a folha que está sendo representada. No caso aqui dessa parte que você está visualizando em projeções planas ou azimutais, tá mostrando aqui 2 tipos, uma que é tangente e outra que é secante. Então, tangente e secante está falando aí do ponto de contato da folha com a esfera. A secante, ela está cortando um pedacinho aqui da esfera e está tocando em vários pontos em torno de uma linha. Já a tangente só está tocando num ponto, que parece aqui, né, está coincidindo com o polo norte da Terra. Já do lado direito, né, está ali, projeções por desenvolvimento. Por que por desenvolvimento?
O mapa, todas elas vão ser plano no final, o mapa. Mas aqui, né, enrolou ali o outro, né, as projeções planas, deixou o papel reto mesmo. Agora, nesse de desenvolvimento, o papel teve um formato aí, né, o papel que vai gerar o mapa final, ele teve um formato específico em cada um, né? Então, veja aqui, ó, o caso cilíndrico, tem o globo ali e formou um cilindro, né? Em torno. O outro formou um cone, que é a projeção do tipo cônica. E o poliédrica ali formou um poliedro, que é um sólido geométrico, que ali no caso ele está cheio de faces, né? Tem várias faces. E aí os vértices, os pontinhos ali que cruzam, né? Cada encontra termina uma aresta e começa outra. Esses pontos aqui estão encontrando a superfície e seria aí o ponto de menor, tenderia a ser o ponto de menor, no caso ali, distorção nesse tipo, né, de projeção. Vamos lá então. Olha só esse caso da projeção cilíndrica. Veja só então sobre a projeção cilíndrica, o que vocês têm que entender. Eu estou aqui com uma folha, né? Uma folha aqui. E aí você pensa, enrola a folha lá no caso para a representação que é o mapa, um formato cilíndrico, como se a Terra, né, tivesse aqui, né, no meio, e aí faz essa projeção. Então, esse caso da cilíndrica. Então, aqui sobre a projeção cilíndrica, esse caso que tem a imagem de exemplo, é a projeção cilíndrica apoiada aí, né, tangente na linha do Equador. Tá? É muito comum vocês verem mapa mundi desse jeito, né, caso aí. E nesse exemplo, olha só, nas projeções cilíndricas equatoriais, que é essa daqui, os meridianos e os paralelos são representados como linhas retas. Então aí eles estão fazendo ângulo, né, de 90 graus em cada local ali que se cruza. Só que, lembrando, os meridianos, eles vão convergir, todos eles, né, em direção aos polos, e eles, né, seguem e se unem. Nesse caso aí, não. Nesse caso, eles estão como se fossem paralelos, né, vocês podem observar. E ali, ó, quanto maior a proximidade com os polos, maior vai ser a distorção por causa disso, por conta dessa abertura. Um exemplo mais conhecido de mapa de projeção cilíndrica equatorial é o mapa do Mercator. Tá? Então, esse mapa de Mercator foi feito em 1569, e aí foi feito, né, pelo matemático, geógrafo, cartógrafo belga, né, chamado Gerardus Mercator. O nome dele, na verdade, né, esse nome é latino, o nome dele é Gerardo Kremer. Né? Então é esse caso. Tá? Vocês vão estar vendo aí. Existem, né, outros tipos de projeções cilíndricas. Então, aquela anterior, essa daqui, que é baseada na faixa equatorial, tangente no Equador, ela é do tipo normal. Agora, olha só, no meio aí representada é a transversa, que aí ele colocou, né? Ela está, na verdade, tocando ali algum meridiano. Ela está tocando, tangente tocando o ponto, então, de algum meridiano. E a outra está oblíqua, né? Que ela está de lado. E aí o que é interessante você observar? Olha o formato dos paralelos e dos meridianos. Como sai, né? Diferente, né? No caso aí dessa representação, o resultado. Bem, eu voltei aqui no Google Earth para mostrar para vocês aquilo que eu acabei de falar, que os meridianos, eles convergem para os polos. Né? Olha só, aqui, né, as linhas dos meridianos convergindo para o polo norte e também, né, vindo aqui, ó, na representação, convergindo aqui para o sul. Né? Você pode observar aí. Então, eles não são originalmente, né, o formato aí na Terra, eles não são paralelos como as linhas de paralelo. As linhas de paralelo, sim, estão paralelas uma das outras. Mas os meridianos, eles vão
se fechando nos polos, né? Cruzando ali, se juntando. Por isso que vai dar ângulos diferentes. Não vai manter esses ângulos de 90 graus. Vai ser sempre ângulos menores, fechando, fechando, fechando. E ali no caso da projeção cilíndrica, que a gente viu ali a normal, ela manteve ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai perceber onde ocorrem as maiores distorções no caso da projeção cilíndrica. E esse exemplo aqui é a cilíndrica que está orientada, né, no sentido aí de tocar o equador, a cilíndrica normal. Então, ó, tem esse tipo aqui, a tangente, e tem a do tipo secante. A diferença entre uma e outra, a tangente, você percebe aqui que ela está tocando, né, nesse local aqui, ó. No caso, como é um cilindro, então está tocando tudo esse paralelo aqui, que é o equador, e atrás dele também. Já essa secante, né, a gente percebe que ela está tocando aqui nesse ponto. E tocando, tocando aqui. E aí, consequentemente, essa linha aqui e essa linha e atrás também, né, seguindo esse paralelo. E o que acontece? Esse ponto onde toca, né, toca ali a superfície da representação, que no caso vai ser o papel e o globo, vai ser o local de menor distorção possível. Então, nesse caso aqui, sendo a linha do equador, então, próximo do equador, menor distorção. Então, países que estão localizados próximo da faixa equatorial vão sair melhor representados nesse tipo aqui de projeção cilíndrica. Esse daqui, a distorção está menor já nesse ponto, né? E quais são os locais com maiores distorções? Aqui, ó, em direção, né, aos polos. É isso que a gente percebe. Inclusive, né, vai ter local aí, né, que praticamente, se a gente pensar aqui numa linha, né, a distorção, ó, a distância que está muito grande, né, e aí a distorção vai ser muito maior. Essa distância aqui, ó, na hora de projetar. Então, vai acabar sendo, né, essa característica da projeção cilíndrica. Quanto mais, né, você segue em direção aos polos, então seguindo em direção aos polos, tanto o polo sul quanto o polo norte, e seguindo no outro polo, né, polo sul, polo norte, que tanto se for a secante ou a tangente, não tem problema, as distorções serão maiores no rumo dos polos. Aí, depois de termos visto, então, as distorções na projeção cilíndrica, vamos para o caso das projeções cônicas. Tá? Então, é esse exemplo agora. Na projeção cônica, você tem que pensar o seguinte: o papel, então, o mapa lá, formou, né, um formato de um cone, como se fosse um cone, e a Terra, né, ali o globo, no meio aí desse cone. Então, esse formato tanto pode ser assim, né, como também pode ser um formato cônico, né, orientado desse jeito, desse modo. Pode ser também oblíquo, né, a gente vai ver. Então, vamos ter vários formatos, mas é isso aí. Nesse caso da cônica polar, né, que a gente está observando ali no exemplo, a gente vai perceber o seguinte: os meridianos, eles estão convergindo, né? A gente vê ali convergindo para o que vai ser o rumo do polo norte, e então eles estão se encontrando como se fosse aí, né, uma metade aí de um raio de raios, né? Vamos pensar uma raia de uma bicicleta, se fosse, a roda de bicicleta fosse a metade ali, saindo, né? Então aqueles raios, e os paralelos, o pedaço que está representando aí, ele está como círculos, né? Como círculos ali em volta, né? Tendo o centro, o polo norte, nesse caso. São arcos concêntricos. Então, tá essa observação que eu tenho que ter em mente. Diferente daquela cilíndrica que a gente viu antes, que estava no caso, né? Elas estavam perpendiculares umas às outras, né? Porque as linhas de paralelo e meridiano estavam formando um ângulo de 90 graus. Então, esse caso de representação cônica é utilizado aí, em países de latitude médias, que estão ali, né, no que a gente chama de zona temperada da Terra, posição,
Por quê? Porque aí, como está tocando naquele ponto, né? Aí, como é tangente naquele ponto, acaba sendo melhor para representar aquele local. Olha só, exemplo de diferentes formas, né, de projeção cônica. Então temos aqui a tipo mais normal aí, que é essa polar. Tem outra aqui, né, que está ali centralizada no equador, mas essa daí já é mais rara de usar. E outra oblíqua, né, que é esse terceiro caso. Aí vamos falar, né, das distorções desse caso, das projeções aqui cônica, né, o exemplo de distorção. Quando é tangente e quando é secante. No caso da projeção, das projeções, né, do tipo cônica, aqui, né, onde ela é a tangente, a distorção vai ser menor. Nesse caso aqui, ó, tá tocando esse ponto e esse ponto. Então toda essa linha aqui, ó, nesse caso aqui, todo esse paralelo, né, que ele está mostrando aqui, ó, que foi o resultado aberto ali o cone, né, parece um leque. Opa! Não saiu tão orientado aqui, né? Mas tá aí. Essa faixa então vai ter a menor distorção. Em compensação, quanto mais foge dela, né? Quanto mais distante. Então nesse rumo aqui indo ao norte ou nesse rumo indo ao sul, né? Pensando que aqui fosse o polo norte, e aqui for o polo sul. Então para cá distorção maior e distorção maior aqui também, né? Apesar que nem vai representar o Polo Sul, né? Que ela já está acabando aqui, né? Num local aqui próximo do Equador. Enfim. Aí esse outro caso aqui, que ela foi secante, ela cortou, né? Ela tocou aí esse ponto. Aqui, formando esse paralelo de contato. E esse outro paralelo. Então as áreas de menor distorções, né? Vai ser aqui, essa faixa. Opa. Vou voltar aqui. Essa faixa aqui de menor distorção e essa menor distorção. Compensação aqui, né, rumo aí ao polo norte, maior distorção, e aqui rumo ao equador, que é o que parece ali, né, pensando se fosse aqui o polo norte. E aqui, né, a faixa equatorial. E aí ele não conseguiu mostrar o polo sul. Mas enfim, o que você tem que perceber é isso. Onde toca, tá tendo aí menor distorção, e onde não toca, né, tá tendo a maior distorção nesse tipo de projeção. Outro tipo de projeção que a gente vai ver agora são as projeções planas, né, plana ou também azimutal. Aqui, né, nesse caso, ele coloca ali, né, a folha em um único ponto da superfície encostando. Por isso, né, já mantém plana, e aí esse nome. Então, esse caso da projeção plana, você pensa assim, a superfície de representação, ali o mapa, né, que vai ser o produto final, mas na hora de passar os dados, pega o globo, ele tem um único ponto de contato. Geralmente são projeções, né, que buscam aí representar os polos, né, mas pode também ter, né, no caso, projeção plana ou azimutal também da faixa equatorial. Mas, né, o comum mais é representando os polos. Tanto é que depois vocês vão ver também, né, o próprio símbolo da ONU utiliza uma projeção plana, tá, como logo aí da instituição. A projeção plana, então, vai ser o papel, né, no caso ali colocado de uma forma plana, tocando um único ponto se for do tipo tangente, ou tocando uma linha se for do tipo secante. Então, geralmente, né, o mais normal são as projeções plana centralizada nos polos. Então, aí ou centralizada no polo norte ou centralizada no polo sul. Nesse exemplo aqui, né, que a gente tem na imagem, ela está centralizada no polo norte. E aí, nesse caso, ó, a gente vê aqui de fato, né, que os meridianos eles estão seguindo aí para o centro, como se fosse agora uma circunferência completa. Agora já não é como a anterior, né, a cônica que mostravam arcos da circunferência, mas aqui é a circunferência completa. E aí, né,
os raios, né, chegando até o centro da circunferência, e os paralelos estão com círculos concêntricos, né, de tamanhos diferentes. Então a gente vê ali que quanto mais próximo do polo, maior, né, menor, quer dizer, menor o tamanho do paralelo, e quanto mais longe do polo norte, maior acaba sendo aí, né, o tamanho desse círculo que faz aí o paralelo. Olha só, aí aqui, né, deixa eu voltar um detalhezinho aqui. No nome da projeção, tá ali, plana ou azimutal. E aí você ouve aquele nome, fala azimutal, mas o que isso significa, né? Eu te mostro essa figura aqui. Aí você observa ela, vê tal, mas não entendeu ainda muito bem. Pois vamos lá, então, vou explicar sobre essa direção, né, essa direção aí no horizonte, que é chamada aí azimuth. Você pode perceber, né, que nesse caso tem ali uma pessoa, né? Então, em cima da cabeça da pessoa, né, o ponto é chamado zênite, só que a direção que ela está olhando, né, a direção ali que ela está olhando em relação ao norte, forma ali, né, aquele ângulo, né, ela está de frente, ó, está formando esse ângulo, que é essa setinha aí laranja, isso é chamado de azimuth. Então, essa relação ali, né, que está olhando para o horizonte, mas é um ponto como se fosse aí, né, na horizontal. Só que ela está observando a estrela. A estrela aqui, né, no caso, teria altura. Então, o ponto de azimuth é esse afastamento do norte, o zênite seria em cima dela, e a altura ali em relação ao ponto que ela observa. Né? Vamos lá que eu vou deixar isso mais claro ainda possível. Seguindo aqui, então, para entender, né, de fato, o que vem a ser, né, essa direção chamada azimuth. Olha só. Nesse caso aqui da representação, a gente está vendo ela, né, mostrando aí no horizonte. Mas eu vou fazer um desenho aqui e eu quero que você pense como se a gente estivesse observando na vertical, estivéssemos observando, por exemplo, de cima do observador aqui no chão, né, da pessoa. Então a gente estivesse mais ou menos aí olhando, né, se estivéssemos lá no zênite, olhando para baixo, vendo aí como que a pessoa está se comportando para entender, né, esse azimuth. Vamos lá, então. Eu vou fazer um desenho aqui. 3 hours later. Aí você olha aqui, né? Vai falar assim, mas você voltou na aula de Rosa dos Ventos, né? Mais ou menos isso, né? Vamos lá. Mas a gente precisa, né, daquele conceito, daquela ideia, daquela aula anterior para entender aí o que é azimuth. Então, no caso, ó, eu estou olhando aí, né, numa visão vertical. E aí vamos pensar, né, que a pessoa, né, o caso ali daquela imagem, a pessoa estivesse bem aqui, né, nesse meio. E a pessoa, naquele exemplo, vamos observar ali como que ela está olhando. Ela está olhando na direção entre o sul e o oeste. Então, imaginar que o olhar dela esteja nessa direção aqui. Do sul-oeste, ela está olhando para cá, nessa direção. E aí o que vem a ser então o azimuth? Vai ser essa distância do ângulo aqui, né? Essa distância angular entre o norte até esse ponto. Né? E aí a contagem que se faz é começando, então o azimuth ele é um sistema que vai de 0 grau a 360 graus. Então aqui é o 0. Pensar aqui onde é o norte, é o 0. Aí vem vindo, ó, deu 90 graus, 180. Aqui 270 e depois 360 graus. Deixa eu pôr a marquinha do grau ali. Beleza, então esse valor aqui vai ser algum entre 180 a 270. Mais ou menos aí, né, tá quase parecendo algo de 225. Vamos ver se fosse mais 25 graus, né? Se eu pensar aqui, no caso aí, deu 225 graus. Mais ou menos, né? Vamos pensar que se fosse aí, vai 225 graus, essa distância aí. Aí, no caso, a gente fala então que o azimuth
é 225 graus, só isso. Então, ó, azimuth 225 graus. Precisa marcar que está ali no oeste, suoeste? Não, a medida ele está correndo de 0 a 360. Então, só essa informação aqui já sabe que só pode ser esse ponto. Porque se for aqui em outra parte, né? Aí vai ser outra medida de grau aí valendo, né? Nesse intervalo de 0 a 360 graus. Então, voltando aqui, ó. O que eu expliquei do azimuth é essa medida em relação ao norte, né? Deixa eu passar aqui uma cor vermelha aqui para ficar até melhor. Foi essa medida que ele fez aqui, ó. Esse é o azimuth. O zênite é o ponto em cima da cabeça dele. Então guardar isso. E aqui foi a altura que ele observou. Então tá aí, né, essa medida. Veja aqui, ó, esse outro exemplo aqui, ó, azimuth, observador, ali é o afastamento em relação no horizonte do norte, tá bom? Então é isso. E aí essa projeção plana ou azimutal, né, então recebeu esse nome de azimutal porque ela está centralizada ali nesse caso, né, a do polo norte, né, está centralizada justamente no local que é o azimuth aí, né, que é a referência de observação. E além disso, a gente observa aí também que ela está variando em graus, os meridianos ali. Seguindo. Diferentes formas de projeções, no caso aí plana. Então tem a normal, que foi o exemplo ali, a polar. Temos a equatorial, e aí vocês percebem, né, que está mostrando aqui, chegando os polos ali estão se encontrando os meridianos e formando, né, os desenhos. E uma aqui oblíqua, né, que a diferença está que um polo está mais para cima um pouquinho, e o outro, né, tá mais lá, né, mais distante. Então eles não estão em distância igual. Mas esse caso aí da projeção plana. Olha o exemplo das distorções que encontramos na projeção plana. O ponto que toca, de novo, ó, o ponto que toca vai ter menor distorção. Em compensação, quanto mais distante daquele ponto tangente, vai ter mais distorção. E no caso da secante, ela vai ter um localzinho ali no meio que ela não está tocando, então teve uma distorção mais alta naquele local que ela não tocou. Em compensação, onde ela está tocando, ela já teve aí, né, menor distorções. Então, lembrando, só para enfatizar que esse tipo de representação é ideal para mostrar regiões polares. Então, se você pegar aí, né, ver um mapa do caso da Antártica, vai ser geralmente um mapa projeção plana, ou um mapa, né, mostrando ali onde fica, no caso, o norte da Terra, vai também ser um mapa desse tipo, projeção plana. Agora a gente vai seguir para o caso das projeções poliédrica. Tá? Esse caso aqui, ó, a gente está vendo um poliedro, que é esse sólido geométrico, e aí ele está fechado e depois ele foi aberto, mostrando, né, esse jeito aí diferente do resultado da representação. Aqui então nós vamos ver, né, um exemplo de um poliedro. Nesse caso aqui, né, esse poliedro ele se chama icosaedro. É um poliedro aí, um sólido geométrico com 20 faces, né? Esse caso aqui, inclusive, né, é o que deu, a gente vai ver depois, né, em outro vídeo, o exemplo da projeção do Buckminster-Fuller, tá? Que é uma projeção desse tipo poliédrica. E no final desse vídeo, né, vai ter uma demonstração de como chegamos até esse exemplo aqui, né, como foi feita essa colagem para montar esse icosaedro. Mas aqui nesse caso, né, então pensa-se aí, né, coloca lá a superfície, né, esférica do planeta Terra, e aí dentro, né, desse icosaedro, e aí os pontos que está tocando, no caso, vai ter aí, né, menor distorção possível, esses pontos. Vamos lá. Então, a projeção poliédrica, olha só, ela utiliza, né, o sólido geométrico, que é chamado aí de poliedro,
No caso, a gente viu um poliedro de 20 faces, que é o icosaedro, mas não existe só esse de 20 faces, né? Existe outros aí que vocês sabem, com um número menor de faces e até maior. E aí, o que acontece? Quanto mais face, né, for o poliedro utilizado, melhor vai ser para encontrar, né, o formato esférico da Terra. Consequentemente, vai ter uma menor distorção possível. Só que temos que pensar o seguinte: quando abre isso daqui tudo, né, e aí tá ali na imagem, vocês podem ver, vai ficar aberto, vai ter uma descontinuidade, vai estar interrompido. Então a gente não pode pensar, né, que aquelas partes que abriram, elas todas estão juntas, unidas e são alguma coisa, porque não, né? Então aí nesse caso você tem o que? Quando abre, né? No caso aqui abriu esse icosaedro, aí você chegou a um mapa que parece aí, né? Você olhando um tipo incomum de representação, né? Então é incomum aos nossos olhos a posição que estão os continentes, né? Você observa nesse caso. E ali não adianta você achar, né, que onde está um espaço branco ali, né, que não tem massa de água, e nem continental, né, nem terra, é alguma coisa. Não, ali foi simplesmente onde interrompeu. Porque a gente vê ali, ó, que tem, né, aqui no caso do poliedro, você tem as faces, né, ó, você tem aqui a face, você tem aqui cada ponto desse que é chamado de vértice, e unindo um vértice ao outro, você tem aqui, né, o que se chama de arestas. Então aqui a aresta, né, então tem as arestas, só que tem arestas que não estão encontrando com outras. E aí você pensa, né, que seria água tudo aqui em volta? Não, água não. Isso aqui foi o corte mesmo, ele está mostrando o que é a Terra aí nessa representação, é somente pensando mesmo nessa área que cobre aí, né, esse caso do poliedro aberto. Então, olha só alguns exemplos, né, de projeção poliédricas. Tem esse caso aqui, né, com esse nome aqui, até difícil, né? Rhombicuboctaedro, que é esse nome aqui, ó. Rhombicuboctaedro. Isso, icosaedro. E esse cubo aqui, né, de 6 quadrados. Então, estão aqui alguns exemplos. É o que eu falei para vocês antes, aí no caso, né, pensando aí no caso de poliedro, a face, né, a aresta e o vértice. E aí nesse caso, as distorções vão ser menores, né, no caso ali onde tem a aresta, né? Aresta não, desculpa, o vértice onde tem o vértice, se o vértice tiver tangente à superfície terrestre. O modelo é esse, se tiver tangente à superfície terrestre, ele vai ser o menor local de distorção. Em compensação, em torno dele, né, conforme vai indo, vai ter um máximo que vai ser o meio entre um vértice e outro, né, vai ser o máximo aí de distorção que vai acabar tendo nesse caso desse tipo de projeção. Então, esse vídeo, né, ele vai encerrando por aqui. O caso aí vai ter a demonstração também. Eu vou colocar aqui, né, além disso, né, eu vou colocar, ainda quero que você assista aí, que vai ter a demonstração de como que a gente fez, né, esse icosaedro. Olha só, depois eu vou estar inserindo aí outra continuação de projeções cartográficas. Por quê? Porque esse tema ele acaba sendo um pouco extenso e aí a gente vai ver alguns exemplos de projeções aí mais famosas, né? Agora a gente já aprendeu um tipo de classificação, a gente vai ver outra forma aí de classificação. Então vamos lá, assistam, né, esse finalzinho que é rapidinho e obrigado.